o treinamento de finalização tem que ser um foco urgente do time do Flamengo, né? Ó, seguinte, rapaziada, ó, final de partida de Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, jogo que aconteceu no Maracanã, válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Flamengo empata com o Vasco em um jogo que perde muito gol. Esse time, cara do céu, perde muito gol. Aí quando finaliza bem, o Léo Jardim tá numa noite de noia. Enfim, o Flamengo consegue tirar um ponto dessa partida, que é muito pouco, tendo em vista a qualidade do elenco, tendo em vista o que foi o jogo, tendo em vista aí os números da partida. O Flamengo terminou aí com quase 3 vezes o número de finalizações do Vasco e grandes chances criadas, com variedade. Enfim, o Flamengo acho que tem boas coisas para abstrair dessa partida, com um sumiço de algumas peças ali, mas o Flamengo consegue criar algumas oportunidades e não consegue matar a partida. Seguinte, rapaziada, vamos fazer a escalação inicial aqui. A gente veio com um time praticamente titular, desculpa, com uma outra alteração que a gente tem: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Não tivemos aí a presença do Danilo, que eu achei que seria titular. A maioria dos canais rubro-negros apontavam que o Danilo seria o titular, mas não aconteceu. Ayrton Lucas, em decorrência da lesão do Alexandro. Dupla de volante com Pulgar e Nico de la Cruz. Gerson, Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Não tivemos a presença de Pedro como titular. Na entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele vem falando que já vinha falando que não ia colocar o Pedro titular nessa partida, e que ele quer dar tempo ao tempo, ele quer ir colocando o Pedro com calma, não quer pular a etapa, não quer queimar algum processo nessa recuperação do Pedro. Tudo indica que no próximo jogo contra o Corinthians ele já vai estar 100%, né? No próximo jogo do Brasileirão ele já vai conseguir jogar os 90 minutos, mas vamos ver aí quais vão ser os próximos episódios, os próximos capítulos dessa novela. Enfim, desde o início do jogo, o Flamengo foi pra cima do Vasco com a intenção de ganhar, com a intenção de fazer gol, com a intenção de machucar o Vasco, e foi isso que o Flamengo fez. Com menos de um minuto de jogo, o Gerson já mandou a bola lá em cima, uma jogada de um passe majestoso do Michael para o Bruno Henrique. Enfim, o Flamengo começou com um volume de jogo muito bom, mas também o Vasco conseguiu, em alguns momentos ali no início do primeiro tempo, no início do segundo também, o Vasco conseguiu alguns escapes. Quando o Vasco conseguia sair da primeira linha de marcação do Flamengo, o Vasco tinha um espaço muito grande para conseguir progredir, para conseguir machucar o Flamengo, e foi isso que o Vasco fez. O Vasco, em muitos momentos, incomodou o Flamengo. Óbvio que todo mundo sabe que a arma principal do Vasco é na bola alta, é na jogada de cruzamento, encontrando principalmente o Verratti na cabeçada, que nisso aí ele é o melhor cabeçador do Brasil. Enfim, é de conhecimento público, é de conhecimento do torcedor, é de conhecimento também do Felipe Luiz, e que passou isso para os seus jogadores, tanto que sempre tinha alguém, dupla marcação, quando chegava alguém na linha de fundo para fazer um cruzamento. Enfim, dupla marcação em quem estava cruzando e marcação especial também no Verratti, que sempre é o alvo desses cruzamentos para ele cabecear. Enfim, o Flamengo, apesar de um pouco desse incômodo inicial assim, por parte do Vasco, o Flamengo conseguiu controlar mais o jogo, teve alguma chance. Teve um chute do Michael que o Léo pegou. Teve um outro chute do Gerson também. A gente teve alguns escapes ali com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não foi tão ativo no jogo, mas fez uma função mais de puxar a marcação. A gente teve uma cabeçada do Gerson que o Léo Jardim pegou. Tivemos boas chances. Do lado do Vasco também eles tiveram algumas chances. Tiveram uma bola que pegou na trave, mas de origem justamente de cruzamento, de bola aérea, que sobrou, a segunda bola sobrou no, acho que, Paulo Henrique, eu acho que é isso. Paulo Henrique chutou de fora da área e foi no gol do Rossi, que não teve que fazer grandes defesas, não teve nenhuma grande chance. A única que teve foi, acho que é do Moreira, que ele pegou na entrada da área um erro de marcação ali, que ele apareceu livre, que o Verratti deixa a bola passar, ele sobe no Moreira, ele dribla o Wesley, um combo espetacular, e chuta, e o Rossi faz uma baita defesa. Fora isso, o Rossi não teve muito o que trabalhar. Mas no geral o Flamengo ele conseguiu criar grandes chances, mas ainda assim acho que sentiu um pouco de incômodo por parte do Vasco. O Flamengo já tinha perdido alguns lances, mas estava mais parelho. Assim, no segundo tempo o Flamengo conseguiu sobressair mais. E vai para o segundo tempo, o Felipe Luiz não faz alterações em relação ao nome.
mas ele sempre faz alguma alteração tática, alguma alteração de ideias, não necessariamente de pessoas. E é isso que acontece. O Flamengo, apesar de um sufoco inicial do Vasco, o Flamengo consegue tomar a bola, o Flamengo consegue fazer jogadas, consegue ir para uma abafa ali no Vasco, que muitas vezes resumia um cruzamento. O Vasco se fechou muito lá atrás, com duas linhas de quatro muito, muito próximas. E o Flamengo com dificuldade, o Flamengo arriscando um pouco de fora da área, eu acho. Em um cenário que o Flamengo precisava de gols, precisava desses 3 pontos, o Flamengo acho que buscou pouco esse chute de fora, essa jogada. Em alguns momentos tivemos um lance de briga individual, um do Cebolinha que entrou no segundo tempo. Enfim, mas o Flamengo foi um pouco carente hoje das suas principais peças, que eu acho que é o Arrascaeta e o Gerson no sentido de criação. Eu acho que essas duas figuras tiveram uma marcação mais cerrada. Hoje o Arrascaeta não teve uma grande noite como ele tem quando ele vem possuindo em dias de Brasileirão. Ele vem jogando muito bem, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas não teve uma noite tão estrelada hoje, né? Quando pegou assim, conseguiu poucas vezes achar um passe para furar uma linha, enfim. E o Gerson também não conseguiu ter uma grande noite. Também tivemos poucas subidas do Wesley, então Flamengo. No segundo tempo a gente teve mais, mas no primeiro tempo realmente o Wesley subiu pouco. Muito acho para conter uma subida do Piton pelo lado do Vasco. O Flamengo foi um time, acho que com ideias boas, mas acho que foi um pouco surpreendido pela marcação do Vasco. Os jogos contra o Vasco têm sido bastante pegados, bastante acirrados, bastante disputados. A gente teve um 1-0, que foi aquele gol que o Bruno Henrique tirou assim do nada. Um 2-1 com alguns capítulos bem interessantes no Campeonato Carioca, mas a gente volta a ter um grande duelo. Acho que o Flamengo se sobressaiu no segundo tempo. O Flamengo conseguiu ter um grande volume de jogo, principalmente quando o Pedro entra. O primeiro toque do Pedro já é uma cabeçada que o Léo Jardim faz uma baita defesa. E o Pedro consegue. E o Pedro consegue gerar esse volume de jogo. Ele é um cara com presença diária, é um cara que ele dá mais variedade para as jogadas do Flamengo. O Flamengo consegue chegar tabelando, o Flamengo consegue em cruzamentos, que o Pedro é muito bom na bola aérea também. Então o Pedro traz uma variedade, uma diversidade de ataque do Flamengo que é absurda. Mas o que não pode são os jogadores apenas buscar o Pedro, Tem um lance, cara, no final do jogo, que o Arrascaeta recebe a bola. E era bem parecido com... A bola vinha mais ou menos que nem veio pra ele no jogo contra o Juventude. O Michel toca pra ele, que tava rasteirinha chegando. Ele dá uma chapada ali, não sei se ia ser gol, mas que ia causar algum perigo. Mas ele resolve tocar pro Pedro e, porra, não vai forte a bola, então o Pedro não consegue tirar um bom proveito daquilo. Mas enfim, também tivemos a entrada do Plata, que chegou. O Plata é um excelente jogador, muito importante pro Flamengo, muito funcional, eu acho. Atua ali em diversos setores do campo. Mas também perdeu uns gols de cabeça que eu vou te contar, cara. Um cruzamento assim de falta, foi de escanteio, que o De La Cruz cobra no primeiro pau assim, cara, sobe no gol, outro numa falta que o Arrascaeta cobrou, ele mesma coisa, foi por cima do gol, cara, mas porra, tivemos até uma última chance de um chute do Pedro, cara, essa porra não vai funcionar. Um chute do Pedro, que foi no peito do Léo Jardim. O Flamengo não consegue furar a linha de defesa do Vasco. Conseguiu até sair da marcação, mas quando chegava no Léo Jardim, o cara tava numa parede, um muro hoje. Parecia que se o Flamengo ficasse chutando durante 4 horas ele não ia dar certo. O Flamengo é líder ainda do Campeonato Brasileiro, com um ponto de diferença, mas vai dormir na liderança hoje. Mas vai ficar dependendo de estar na liderança de 2 jogos. O jogo do Fluminense e o jogo do Palmeiras. O Fluminense que vai jogar contra o Vitória amanhã. E o Palmeiras que vai jogar acho, contra o Fortaleza, né? Não sei, acho que é. Contra o Fortaleza e vamos ver. O Flamengo perde 2 pontos. Um jogo com pouco brilho individual. Se fosse para falar alguém que jogou bem, foi o De La Cruz. Jogou bem. O Michel passou muito jogo por ele no primeiro tempo. Passou muito por ele pelo Gerson. O Gerson também atuou bem, principalmente no primeiro tempo. A gente teve alguns figuras lá. O Ortiz também jogou bem. O Ayrton Lucas, cara, que é um cara que
não tem a qualidade de passe, de visão, de controle de jogo que nem o Alexandre tem, mas fez uma boa partida, acho que ajudou o Flamengo. Mas é isso, cara. O Flamengo sai com um gosto amargo dessa partida, sai com um gosto de derrota, porque realmente era um jogo para conseguir 3 pontos. Ainda mais, não só pelo que vem jogando as equipes, mas pelo que foi o jogo, pelo que o Flamengo vinha propondo e pelo que o Vasco queria. O Vasco queria isso, o Vasco queria o empate. Enfim, Flamengo com dificuldades, não consegue fazer o gol e saímos com o placar zerado. E enfim, rapaziada, essa foi minha análise do jogo aí, uma análise um pouco mais curta. Mas é isso, ó, deixem seu like, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, que a gente cobre muito futebol, muito Flamengo. E é isso, vambora. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, tamo junto e falou!